Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o ConstruArch TV, um programa focado para mostrar como a arquitetura e a construção se complementam para maximizar os valores dos imóveis. No episódio de hoje, nós vamos abordar o tema marcenaria. Quem não tem dúvida na hora de comprar os móveis planejados do seu apartamento, da sua casa, do seu sítio, da sua chácara. E o nosso tema hoje vai ser marcenaria. Para falar melhor desse assunto, eu estou aqui com dois convidados especialistas nesse assunto, que é o professor de marcenaria Lucas Martins e a arquiteta da WK Arquitetura, Karen Graber. Acertei o Graber, né, Karen? Muito bem-vindos ao ConstruArch TV. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês sobre esse tema tão importante que é a marcenaria. Obrigada, Roger, pelo convite, fazer parte aqui do programa. E quero elogiar também os temas que você tem abordado, que são muito produtivos aqui, criativos para o nosso setor. Obrigado, Karen, pelo carinho, viu? Obrigado, Roger, pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar sobre um assunto que é o que a gente vive isso no dia a dia, né? Algo que eu gosto bastante, tanto marcenaria quanto arquitetura, e também estendo o que a Karen falou, dar os parabéns pelos episódios anteriores aqui, tá? Tem muita informação rica nos episódios aqui. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Esse tema da marcenaria é um tema que a gente percebe muita dúvida do consumidor, muita dúvida de como adquirir os móveis planejados, né? Existe uma concepção que muitos usam através de projeto, outros não, né? E aí começa, acho que um grande desafio para aquele que quer colocar o tão sonhado móveis planejado. Concorda com isso, Karen? Com certeza. Eu costumo dizer para os clientes que a marcenaria é a cereja do bolo. Não pode faltar, né, uma boa marcenaria num projeto de arquitetura. Muitas vezes os clientes apenas pensam no investimento da construção, da parte bruta da obra, e acabam se esquecendo dessa parte final que é tão importante e que valoriza ainda mais o imóvel, né? E a vivência, onde eles vão estar em contato, e principalmente a funcionalidade desses móveis, né, o que acaba valorizando cada vez mais a arquitetura e o interiores também. E a marcenaria, ela dá movimento para a casa, né, para a moradia ali. É ali que você preciso guardar os meus utensílios, você vai acessar uma marcenaria. Eu preciso dormir, talvez a marcenaria ajude para que o seu ambiente ali ele fique mais aconchegante. E a Karen falou dessa questão que muitos clientes provisionam o orçamento da obra, mas esquecem da marcenaria. E a gente brinca, né, que a marcenaria ela chega num momento, às vezes, infeliz. É no final da obra, com uma porcentagem do orçamento considerável, né? Hoje, até uma informação para compartilhar, hoje o custo da marcenaria em um projeto, ele varia, se a gente falar de marcenaria planejada, né? Ele varia de 10% a 20% do valor do imóvel. E muita gente não provisiona isso, né? Você de casa tinha noção desse número aí? 10% a 20% do valor do imóvel. É claro que a Karen tem essa informação, né? Por ser, pela profissão, enfim. Mas você de casa, eu duvido que você teria noção disso. De 10% a 20%. Exatamente. Infelizmente, grande parte deles realmente deixam para o final, e aí é onde infelizmente, acaba tirando a qualidade dos detalhes da marcenaria, seja uma corrediça, Exato. Seja uma espessura de MDF, justamente porque o orçamento já está um pouquinho mais limitado, dependendo do nível do cliente, né, onde ele quer investir. Mas realmente é importantíssimo que a arquitetura ela já caminhe com interiores, né, principalmente quando a gente desenvolve um projeto já tudo pensado dessa forma. A situação, o cenário ideal é o cliente estar desenvolvendo junto o design de interiores com o arquitetônico, Exato. Até mesmo porque a influencia parte hidráulica, parte elétrica. Então, há uns movimentos ali que, se a gente entra por último, Exato. Vai ter um retrabalho na parte civil. Gente, nós falamos aqui que esse tema marcenaria seria polêmico aqui, tá, gente? Por que a gente fala da questão polêmica de uma forma saudável? Até porque nós estamos aqui com dois profissionais de alta performance, né? Quanto a Karen como arquiteta e o Lucas como
como professor de marcenaria, né? Então, assim, é um tema que nós vamos ter muita coisa bacana para passar para vocês de casa. Ô, Karen, existe um desafio e casa muito bem com a marcenaria em relação quando você tem dificuldade de poder colocar os móveis planejados em ambientes pequenos. Sim. Grande também tem essa dificuldade ou não? Você como arquiteta? Olha, hoje está uma linha muito no minimalismo também, né? Então, assim, por mais que o ambiente seja grande, eu também não posso ocupar todas as paredes, porque não é só a marcenaria a evidência de um ambiente. Então, eu tenho que pensar num detalhe de obra de arte, num detalhe de iluminação. Então, é um conjunto, né? Não dá para eu só evidenciar e colocar, por mais que o quarto, né, por si só, ele tenha 80 metros quadrados, eu não vou colocar marcenaria em tudo, porque aí tira aquele conforto e os detalhes únicos, né, de cada nicho ali. Então, seja decorativo, marcenaria, enfim. Ô, Karen, é música para ouvido de muita gente, isso que você está dizendo, tá? Que essas dicas que a Karen já acabou de dar aí para você de casa é sensacional. É ou não é? Ou seja, não é sobre marcenaria, não é sobre a quantidade dos móveis, mas sim toda uma junção de projeto. Por isso, muito importante você de casa. Ter um projeto de marcenaria é extremamente fundamental para que você consiga alcançar o seu objetivo, o teu sonho, de uma forma que você não tenha prejuízos ou perdas, né? Durante o processo da construção da casa, que é tão importante. E uma informação sobre isso, né, isso que a Karen falou, que a marcenaria, ela compõe o projeto de arquitetura. E muita gente não entende isso. Então, a grande maioria das pessoas que vem até nós, né, falando da nossa empresa, né, na nossa marcenaria, eu preciso fazer um móvel planejado. Primeira pergunta que a gente faz, você tem um projeto? Porque mesmo dentro da empresa, a gente tem um setor de projeto, a gente faz o projeto 3D, só que ele é um projeto para execução. Né? Porque quando o arquiteto ele pensa o projeto de marcenaria, ele faz parte do projeto de arquitetura. Então, ele pensou numa paleta de cor, ele pensou no tecido que vai combinar com o piso, que vai combinar com o mobiliário solto, e a marcenaria, ela está ali. Né? Ela faz parte disso tudo. E também porque quando o arquiteto, a Karen pode falar muito melhor do que eu sobre isso, quando o arquiteto vai iniciar um projeto de uma família, de uma casa, de alguém, ela faz uma entrevista para entender a pessoa. Exato. Né? É o todo, ela pensa na dinâmica da vida da pessoa como um todo. Não é simplesmente, vou fazer a marcenaria para minha casa. Sim. Tudo bem, quais costumes você tem no seu roupeiro ou no seu closet? Você gosta mais de usar cabide ou gosta de usar mais roupa dobrada? Tudo isso interfere, né? Tudo isso faz diferença na hora que a gente vai orçar a marcenaria, entende? Você vive isso no escritório todo dia, praticamente, né, Karen? Porque é o seu mundo, né? E é desafiador isso também, né? É uma busca constante para entender o resultado final que o cliente deseja. Porque muitas vezes o cliente também não entende o que ele precisa. É o que mais acaba acontecendo, principalmente nessa linha que você comentou dos closets, né? Então, ele acaba entendendo depois, né? Realmente eu tinha mais, né, roupa guardada, quero organizar dessa forma. Então, às vezes, eles também se sentem um pouco perdidos no que eles têm como ambição ali para o ambiente. Perfeito. Então, é um pouquinho delicado esse assunto, né? Porque entra numa intimidade, muitas vezes a pessoa, muito pessoal. Acaba se sentindo... Puxa vida, tem isso também, né? Tem. E tem também, tem isso também. o que eu vejo hoje? Tem essa questão de não entender com clareza o que ele quer. Sim. E tem também tipos de pessoas diferentes. Tem pessoas que são visuais. Tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas que são sensoriais. Essa semana mesmo fui atender um cliente que eu expliquei, apresentamos a proposta ali e ela, Lucas, não estou entendendo nada. Por quê? Porque ela era visual, ela queria enxergar. Então hoje tem muito recurso tecnológico na arquitetura, o render, por exemplo. Sim. É uma imagem realista, tem um vídeo hoje 360, você coloca um óculos de realidade virtual e enxerga o seu ambiente ainda em fase de projeto ou com um terreno ali, vazio. Isso ajuda muito. Sim. Principalmente na marcenaria. Nós já até implementamos isso no escritório, o Tour Virtual em 360, porque realmente havia uma dificuldade muito grande do cliente se visualizar no espaço. Como é que vai ficar o efeito da iluminação, como é que vai rebater isso com marcenaria, com marmoraria, vai combinar o piso, enfim. Então, é um conjunto mesmo, que acaba tendo, assim, a gente tem que sempre procurar ferramentas que nos ajudem a que esses clientes entendam, né, como é que vai ser o resultado final, porque é difícil. E hoje a gente tem meio que um adversário, eu digo assim, ele ajuda muito, mas também atrapalha muito, que é a internet. Sim.
Como assim, Lucas, atrapalha? Porque nem tudo que tem na internet é executável. Sim. Ou nem tudo que tem na internet é executável para sua casa. Né? Então, tem algumas soluções que muitas vezes rodam e os vídeos viralizam e tal, que você olha e fala, isso não é um projeto pronto, isso é um 3D ali que foi animado, isso não é possível fazer. Exato. Só que às vezes o cliente, não, eu quero. E aí a gente entra nessa parte de explicar tecnicamente o porquê não, ou porquê uma alternativa seria melhor ao invés daquela solução. Então, se o cliente ele confiou, não, contratei um arquiteto, estou entregando ali o projeto da minha casa, confio no trabalho dele. Beleza, pode confiar que se o arquiteto ele é competente, ele vai fazer o melhor projeto para sua casa, que aí vai envolver o todo, né? A gente sabe que você não ter um projeto de planejado ou de arquitetura, de uma forma para quem está construindo, mas ou, como o nosso tema é marcenaria, você não ter um projeto de marcenaria já é um erro. É ou não é? Vocês pontuariam outros tipos de falha que esse consumidor possa errar na hora de comprar, levando em conta que já é um erro não ter o projeto? Sobre o projeto primeiro, antes de falar de outras coisas, porque acho que o projeto ele é como se a gente hoje, por exemplo, eu cheguei de Salvador para Indaiatuba agora, ainda não conheço a cidade. Então, o Waze e o Google Maps, ele me ajuda muito quando eu preciso de um lugar para o outro. Para mim, você construir ou executar algo na sua casa sem um projeto é o mesmo que você querer ir para algum lugar que você não conhece sem um mapa. Porque você vai entrar numa rua, opa, não é aqui. Vai para outra, opa, não é aqui. Sim. O que é esse opa, não é aqui? São os retrabalhos. Sim. Aí quando vai ver, quando você pode até chegar no resultado que você queria, que você imaginou. Só que você gastou mais, você teve mais estresse, demorou mais, perde muito tempo. Né, que é primordial, né? Exatamente. Tempo. E na sua concepção, Karen? Olha, realmente o que pega muito para mim, o que eu sempre oriento o cliente ter esse projeto, né, a importância do projeto de marcenaria em conjunto com o design, que é como a gente desenvolve hoje no escritório, é justamente ele não ter esse retrabalho de passar para diversas marcenarias, que muitas vezes eles estão focados mais na linha de produção. Lógico que tem a linha também de criatividade, de desenvolver, mas é como você mesmo disse, né, essa questão mais fina dentro do design de interiores. Então, quando a gente faz o projeto como um todo, entrega para o cliente um caderno, né, todo no descritivo, os tipos, né? Lógico que a gente não entra nos detalhes tão técnicos, né, de corrediça, que daí a gente discute no segundo momento, quando ele fecha com a marcenaria. Mas ele otimiza muito o tempo dele, porque ele consegue, através daquele único projeto, disparar esse orçamento para diversos fornecedores e conhecendo o que cada um está entregando. Porque hoje a gente sabe que também o mercado da marcenaria, infelizmente, é muito... assim, a barreira de entrada é baixa. Exatamente. Então, assim, há diversas possibilidades, mas o cliente final também ele não entende o que ele está comprando muitas vezes. Por exemplo, ele não sabe a diferença de um MDF de 15 milímetros para um MDF de 25 milímetros, os detalhes, se aquela corrediça ela é telescópica ou não, amortecedora, assim. Então, às vezes há diferenças nos orçamentos justamente, né, por causa disso. E aí eles acabam fechando, né, nesse ponto ali, deixa a desejar e às vezes até acaba deixando o profissional um pouco decepcionado no acabamento final, que também a gente espera que tenha uma qualidade, né? Marvisto que a gente tem que pensar na durabilidade desses móveis, né? Não é só uma estética. E hoje, Karen, pode complementar. Desculpa, Karen, aí que eu vejo a importância do cliente poder ter um bom relacionamento com o arquiteto. Sim. De poder te ouvir. Porque o que acontece? Nós estamos falando do assunto marcenaria, mas de âmbito maior, mais macro de outros assuntos, você tem muitos profissionais, muita opção de marcenarias, por exemplo, que podem trazer um grande problema para o cliente, que esse problema vai acabar estourando no escritório, né, Karen? Porque por isso que é importante você de casa que tem um arquiteto que tem acompanhando a tua obra, é importante você dialogar e entender. Porque quando você tem uma indicação de um profissional, é porque ele já teve experiência. Faz sentido isso, né, Karen? Lá para o escritório. Com certeza, né? Desde as experiências ruins, traumáticas que a gente passa,
principalmente com profissionais da área que não estavam qualificados, né, para atender, de repente, o cliente, ele chegou, precisava, justamente aquela questão, ele deixou para a última hora para resolver a marcenaria. Então, o budget dele, naquele final de obra, já está bem limitado. Então, ele acaba investindo um pouquinho menos para fazer, e aí pega profissionais que não estão tão à altura, né, do projeto que foi feito, e acaba se decepcionando. Eu já tive situações em que o cliente acabou fazendo o projeto naquele momento e eu soube que esse cliente refez tudo de novo há pouco tempo. Então, assim... Gastou duas vezes. Gastou duas vezes. Então, assim... E não foi só dinheiro. Não tem dúvida. Foi o estresse. Tem um prejuízo emocional, né? Muito, porque a questão da marcenaria, quando você chega na parte do final, que já está na parte final da obra, né, Karen? Sim, a parte... É aquele socorro, desespero. Karen, você me deve ver preciso isso. Me mudar, quero a marcenaria. Preciso de... Aí a marmoraria não entregou, aí Exatamente. Juntou com a marcenaria, porque ele não pode fazer sem a marmoraria entregar, tem a medição final. Então, realmente, é uma conexão muito grande dos profissionais da área, né? Sim. Precisa estar muito alinhado para que tudo saia de uma forma muito perfeita. Karen, você, dentro do mundo da marcenaria, é possível colocar que tipo de tecnologia para poder trazer mais qualidade de vida para os consumidores? Olha, essas tecnologias finais de hoje, né? Além de sistemas de amortecimento, a parte... final de iluminação, o Lucas vai poder falar melhor do que eu nesse assunto, mas assim, hoje em dia, eu acho que a organização da marcenaria traz esse conforto final para o resultado ali do projeto. Perfeito. E o que ela comentou sobre a questão da barreira de entrada, que você tem hoje, e às vezes muita gente me questiona, né? Ou algum aluno meu, algum mentorado meu fala, pô Lucas, mas eu fiz um orçamento, uma outra empresa cobrou 30% a menos, ou 20% a menos. Por que essa diferença? E aí, essa questão da barreira de entrada, hoje é muito simples você entrar na marcenaria. Porque hoje tem várias tecnologias que simplificam o processo, principalmente de produção. Só que o que eu levanto de bandeira, e tem até dentro do meu treinamento lá, o treinamento completo, que é a formação que eu tenho, tem um módulo que eu explico sobre a minha metodologia que eu chamo de BEEF. É o BEEF. Que todo móvel ele precisa ser bonito, ele precisa ser bem estruturado, ele precisa cumprir requisitos de ergonomia e ele precisa ser funcional. E eu sempre falo para os meus alunos, se você terminou de fazer um desenho do móvel, um projeto do móvel, você vai analisar esses 4 pontos. Se tiver faltando um, você refaz. Por quê? Porque às vezes você faz um móvel, ele é bonito, só que ele não é funcional. Coloquei um móvel no canto, um armário em L, só que o módulo da ponta dele tem 20 centímetros de profundidade. Não vai ser funcional. Ele pode ser bonito externamente, mas não vai ser funcional. Ou então projetei um armário que tem 1,20 m de largura com um vão livre. Eu não tenho nenhuma divisória interna. Pode ser bonito. E no projeto você consegue fazer isso. Só que no dia a dia, o que vai acontecer com as prateleiras? Elas vão empenar. Se ela não tiver um reforço metálico que vai estruturar ela, se não for bem dimensionada com algum reforço, se for só MDF ou só MDP, ele vai empenar. Então eu sempre falo, você precisa cumprir esses requisitos. E não é porque você está começando na marcenaria que você precisa ser amador. Então você se profissionaliza e aí você vai oferecer esse serviço para o mercado. E sempre faz o melhor. Eu sempre falo para os alunos, não precisa mentir, eu já tenho anos de experiência. Não, estou começando agora, mas eu já estudei e eu vou fazer o meu melhor aqui. O meu primeiro projeto foi difícil fazer, mas se eu não tivesse feito o primeiro, eu não teria hoje a empresa que eu tenho, a escola que tenho, e eu agradeço muito o voto de confiança, mas eu sempre tive essa mentalidade, eu preciso entregar o meu melhor. Tanto que para fechar o primeiro projeto, eu falei para o cliente, olha, tanto é o custo do seu material e tanto eu vou te cobrar mão de obra. Você só paga a minha mão de obra se quando eu entregar o produto, você disser, tá bom. Nós vamos alfinetar você mais, Lucas. Pode alfinetar. Vamos alfinetar mais, porque faz todo um sentido aqui, até é um porquê de você estar aqui com a gente hoje, como professor de marcenaria, isso faz muito sentido para a gente. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Seja muito bem-vindo a Elevare Acabamentos. E hoje nós vamos te apresentar o nosso showroom. Um showroom diferenciado, onde trabalhamos com as principais marcas de acabamento do mercado nacional e internacional, sendo Roca, Decortaios, Portinari, Castelato, Palimanã, ou seja, todos
Todos aqueles produtos que você quer ter na sua casa com exclusividade, você encontra aqui na Elevare. E antes de começar a nossa apresentação, eu te convido a tomar um café especial comigo. Você aceita o meu convite? Será um prazer te receber e tomar esse café com você e escolher os revestimentos da sua casa. Estamos de volta aqui no Construarc TV, hoje recebendo o professor de marcenaria Lucas Martins e a arquiteta Karen Graber, especialistas aqui em diversos assuntos, também marcenaria, vale ressaltar isso. E também quero agradecer aqui a Móveis Casa Verde, que é um apoiador aqui do nosso programa, e também a Elevare Acabamentos, patrocinador oficial do Construarc TV. Karen, pergunta que não quer calar aqui. Na sua opinião, como vai ser a marcenaria do futuro? Uma boa pergunta. Desafiadora essa pergunta, Karen. Nós, como profissionais, devemos pensar cada vez mais na funcionalidade desse móvel, alinhado com os padrões da tecnologia, da inteligência artificial, e esperar que realmente essa automação dos mobiliários aconteça junto com essa evolução tecnológica. Então, assim, eu já imagino um móvel que me fale, que tem uma câmera, que me fale que está acabando a comida em casa. Gente, que legal! Um móvel, né, que eu possa, de repente, ter um sistema de travamento sozinho, para uma criança, para não ter um perigo de abrir e pegar uma faca. Enfim, então essas possibilidades tecnológicas que estejam alinhadas com a automação da casa. Então, eu já penso ali nesse futuro que, quem sabe, né, o Lucas vai desenvolver algum software para alinhar. A Karen comentou, você no começo do programa, você falou o seguinte: nem tudo que você vê na internet, um projeto é possível executar. Agora nós puxamos a régua do tema da marcenaria, nós estamos falando aqui, a Karen está falando, que é uma realidade que não dá para negar, né? A marcenaria não poderia ficar para trás disso, por trás disso. Não é? Isso que a Karen comentou, na sua visão, é possível executar? É possível executar, inclusive já tem muita coisa, né? Tudo que a Karen falou já existe. Ou existe próprio para marcenaria, ou existem soluções que um bom profissional de marcenaria consegue adaptar e executar. E aí essa palavra adaptação eu preciso tomar muito cuidado, porque tem uma diferença de você adaptar uma solução que existe para que ele seja funcional, seguro, e existe a gambiarra. Eu sempre vou ser contra a gambiarra. Contra total. Isso que ela falou, por exemplo, hoje você tem sistemas de abertura que eles são interligados com a Alexa, ou com algum assistente ali de comando de voz. Por exemplo, Alexa ou o comando de voz que seja, abrir armário superior. E aí todas as portas da cozinha, os armários superiores, eles vão abrir. Isso já existe. Essas são algumas soluções mais sofisticadas, né, vamos dizer assim. Só que tem tecnologias também na marcenaria que elas são mais simples, mas tão importante quanto, que é, por exemplo, você usar um sistema de amortecimento nas portas e gavetas. É tão simples, mas ainda tem empresas que não trabalham com isso. Uma corrediça que ela amortece ao fechar, uma porta com uma dobradiça específica que amortece ao fechar. E muita gente acha que isso é só luxo. Ah, não, isso é funcional. Isso está totalmente ligado à durabilidade do móvel. Porque o móvel uma gaveta ou uma porta que ela amortece ao fechar, você elimina o impacto que ela teria se fechasse sem amortecimento. Sim. E como a gente fala de móvel planejado MDF ou às vezes MDP, ele é travado a porta na dobradiça ou na corrediça com um parafuso. Então, se essa porta ela começa a sofrer muito impacto ali, esse parafuso ele vai afrouxar. Quem nunca teve uma porta de um armário, nunca viu uma porta de armário que caiu ou começou a fazer barulho, não é para fazer barulho, não é para ranger, entende? Quando você fala isso, é uma solução simples. E quando você fala isso, me vem a ideia aqui, né, Karen, por que o orçamento, então, né? Porque para acontecer isso vai envolver a qualidade, na minha concepção.
e durabilidade desse imóvel. Não é? Então, por que acho que essa é uma situação que deve surgir no escritório todo dia, né? O seu cliente ligar, né, o Karen? Ô, Karen, recebi o orçamento aqui, esse é 10, esse custa 50, Sim. esse está 150, para o mesmo ambiente. É complexo até administrar isso, né, Sim, o Karen? Porque o cliente fala, mas por quê? O cliente fica muito tentado aí no mais barato, né? Sim, sempre. Qual que, na sua concepção como técnico, tá, ô Lucas, por que isso acontece? A formação de preço na marcenaria, ela é a somatória de alguns fatores, né? Então, a primeira coisa é a estrutura que a empresa que vai executar o serviço ela tem. Porque na composição de preço vai envolver ali os custos fixos dela, os variáveis e tudo mais. Então, essa é uma das coisas. Tem também a questão se ela é uma empresa própria, uma marca própria, ou se ela é uma franquia. E nesse custo, se for franquia, vai entrar também o custo do royalty que precisa pagar para a marca. Só que tem, aqui eu acho que é o mais importante, tem o material. Porque, por exemplo, você comentou, né? Às vezes um orçamento está 10, o outro está 50 para o mesmo ambiente. Isso pode acontecer? Pode. Se você alterar o material, a depender do material e o nível de exigência de habilidade manual para trabalhar com ele, vai ser caro. Então, eu falo que existe uma escada de variação de preço. Isso eu apresento para os meus alunos e falo isso para os clientes que a gente atende. Qual seria essa escada, né? Você tem um móvel que ele é branco, que é o branco texturizado, é o branco comum. Ele tem um preço, é o preço inicial. O que você fizer, que é tudo branco, ele vai ser mais barato. Saiu do branco, foi para um móvel de cor. Quando eu falo de cor, pode ser amadeirado, pode ser tom que imita tecido, pode ser sendo um MDF revestido, que seja de cor, sem brilho. Eles estão ali, às vezes, na mesma categoria de preço. Tem uma diferença, às vezes, quando é um lançamento e tal. Nada exorbitante. Não, se tem uma textura aveludada, aí ele aumenta um pouquinho mais, mas eles se mantêm ali na mesma categoria. Saiu dessa parte, sem brilho, você vai para o MDF revestido de fábrica com brilho. Aí ele já é um pouquinho mais caro. Ah não, Lucas, eu quero que tenha uma porta de espelho, uma porta de vidro reflecta na minha cristaleira, que é muito comum hoje. Ele vai ser um pouquinho mais caro. Quando você sai desses materiais comuns, que é o que a grande maioria das marcenarias de móveis planejados trabalham, aí você entra em material que é laca, por exemplo. Aí é um processo de pintura no móvel. Aí ele já é mais caro do que você comprar o MDF pronto. Porque imagina, você tem o custo de comprar o MDF, aí você vai montar aquele móvel todo, você vai preparar aquele móvel todo para aí sim entrar o processo de pintura. Se o móvel laqueado ele risca ou ele quebra, você não coloca uma massinha ali, não. E resolve. Você tem que preparar ele não todo dá para fazer a e pintar gambiarra. ele de novo. Não dá. Saiu de laca, você entra para o móvel com lâmina natural de madeira. Aí já é uma outra categoria. Então, essa cozinha que você falou, ela pode custar 10 e pode custar 50. Ô, Karen, e para você administrar isso no escritório? Agora comecei a pensar em você enquanto o Lucas falava da técnica, porque isso acaba vindo para você, eu imagino, que vem os orçamentos detalhados, né? Porque normalmente você faz um trabalho já de especificação de tudo isso. Exato. Mas o retorno da marcenaria que vem para você, possivelmente não vê com toda essa riqueza de detalhe. Exatamente. Complexo, a gente começa, né? como ele disse, na lâmina e a gente termina no branco. Eu queria que fosse tudo madeira de lei, madeira nobre. Aí vai reduzindo o orçamento. Vai chegar o closet que você pensou num linho, o detalhe, ele vira o branco. Exato. Infelizmente, acaba acontecendo pelo fator financeiro e pelo fator de não conhecimento também. Porque às vezes o cliente ele deixa de comprar um material, tem a linha de internos hoje em dia, tem uma linha que já está num valor mais acessível, porque ele não sabe, então ele acaba indo para um branco comum, né, um padrão, porque ele não sabe dessa diferença, que ele poderia estar investindo um pouquinho mais, não tanto, né, quanto de repente no projeto original, mas ele teria um valor diferente, um móvel, né, com um valor diferente, para ele ter esse uso. É possível ter Acho que é bom comentar só esse detalhe. E essa variação de preço, quando a gente fala, vamos mudar do branco para um móvel de cor interno. Sim. A gente está falando da diferença de preço no material. Então, no orçamento final, não é que se uma chapa de MDF de cor custa 40% mais cara do que uma chapa branca. Não é por conta disso que o orçamento vai ficar 40% mais caro. Porque a mão de obra que a gente tem para executar um projeto é a mesma. Eu preciso pegar a chapa, preciso cortar ela, trabalhar ela ali e depois fazer a montagem, entende? Então, você tem uma diferença, mas vamos falar de 10%, 15%,
para você ter aquilo que você queria. Porque o que eu vejo que é o mais triste assim que existe o cliente ele começou o projeto dele com a expectativa lá em cima. E já aconteceu isso comigo, né? Foi muito triste porque o arquiteto ele apresentou o projeto para o cliente, só que não levou em consideração a viabilidade financeira. Sim. Então imagina, reuniu a família inteira, a filha do casal, ó, aqui vai ser o seu quarto. Aí aquele quarto de princesa, todo laqueado. E aí quando a gente foi fazer o orçamento, a cliente, Lucas, por que ficou tão caro? Eu fui explicar, né? Ó, aqui é tudo laqueado, mas ninguém me avisou que seria tudo isso. Então eu vejo que é esse trabalho que começa ali na arquitetura, sim, faz o estudo, entende a viabilidade, detalha aquilo e aí vai para o orçamento. E aí o que eu vejo que aí para o pessoal que está em casa, que está nessa fase, né, de orçar a marcenaria ou quer contratar uma empresa para fazer a marcenaria, procura olhar o descritivo desse orçamento. Sim. Qual MDF que está sendo usado, qual a espessura dele, sim, qual a corrediça, qual a dobradiça, qual marca que vai ser usada. Porque isso interfere muito. Se eu vou para a linha de dobradiça simples, você tem dobradiça de R$3 e você tem dobradiça de 45. Sim. Eu ia até reforçar, porque você falou da diferença de preço, frisando a questão da tonalidade de cor. Isso. Eu falei só de um ponto, que foi então, o material, né? O MDF ou a madeira. Se a gente aprofundar no metal, nas corrediças, em iluminação, que você pode... Aí sim, é um mundo sem limite, ou não? Sim. Não chega a ser sem limite. Não, tem tese. Você consegue trabalhar, e assim, quando eu falo usa material bom, não quer dizer que não, usa material mais caro. Você precisa olhar ali dentro do seu orçamento o que é o custo-benefício. Então eu defendo, o pessoal da arquitetura, é legal que eles conheçam a parte técnica. Porque, por exemplo, imagina uma marcenaria que ela recebe um orçamento de uma cozinha. Aí o orçamento vem assim, ó. Armário aéreo em cima da pia, 2 de largura, 1 de altura. Armário inferior, 2 de largura, 70 de altura. Vem dessa forma. Aí vem um outro projeto que ele está assim, ó. Armário superior, interno, MDF branco, texturizado. Externo, MDF amadeirado, Carvalho Hanover. Nicho para o micro-ondas. Embaixo, armário com interior branco, com MDF ultra, que é resistente à umidade. E isso pode ser especificado lá na arquitetura. Na arquitetura. Porque se a marcenaria recebe dessa forma, para o cliente é muito melhor. Sim. Porque ela vai orçar a mesma coisa. Exato. Entende? Porque é o que eu falo geralmente para os meus alunos da nova marcenaria e também para os clientes. Compara abacaxi com abacaxi. Exato. Entende? Complementando o que o Lucas comentou, a sintonia também entre o arquiteto e os parceiros de marcenaria tem que ser primordial. Diferença. Porque muitas vezes, até na concepção que a gente está criando ali, desenvolvendo o projeto de interiores na marcenaria, como eu já conheço esse cliente, eu já fiz esse pente fino, uma conversa, o quanto ele deseja também investir, qual é o potencial da casa, o direcionamento disso tudo, eu converso com ele, olha, cheguei nesse ponto do projeto, ele está, né, eu já tenho do norte um parâmetro sim, de quanto vai custar para que realmente tenha um projeto bem executado e o cliente não se frustre, como aconteceu com essa história que sim, ele comentou. Sim. Porque para nós, como profissionais, é um prazer gigantesco ver executado conforme foi planejado, foi todo o trabalho. É um filho planejado. Exatamente. Na verdade, então, é o que você personaliza, né, Karen? Porque eu acho assim, quando você chega no escritório de arquitetura, você tem um sonho de ter um lar. Exato. Né? A marcenaria ele também que está compondo esse sonho. Né? Eu imagino que a empolgação, veja os dois lados, né? Por exemplo, o lado, no caso do arquiteto, de estar executando esse projeto, de passar essa mensagem, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí eu toco também na questão da qualidade desse profissional arquiteto, né, Karen? Porque ele vai ter que ter essa concepção de entender o seguinte, ou não é? Se eu estou construindo uma casa de, sei lá, de 500 mil, ou uma casa de 1 milhão, ou que seja 5 milhões, a marcenaria, ela está meio que dentro daquilo que possivelmente é o que vocês fazem, né? A sensibilidade de ver isso. De entender como é que o cliente ele quer lidar com o investimento do imóvel dele. Então, desde clientes que fazem imóvel para venda, que também hoje, se a gente entrar nesse assunto, é um assunto bem extenso também, porque o mercado hoje, pelo menos o que eu estou sentindo, também no imóvel da venda a gente tem que ter um olhar minucioso também nos detalhes, não é porque é para venda que a gente tem que deixar algo mais simples. Exato.
e, ao mesmo tempo, o consumidor final. Então, esse cliente que a gente trabalha um quarto mais elaborado, né, uma cozinha mais detalhada. Então, assim, a gente precisa ter realmente essa sensibilidade no executar o projeto para que realmente, a hora que chegar num projeto executivo de marcenaria, entender as ferragens, está comprando de acordo com o que foi planejado. Então, quanto mais detalhes... Exato. E aí você melhor. tendo um profissional de arquitetura ali conduzindo todo esse projeto, ele vai avisar o cliente, ó, agora é legal já começar a orçar a marcenaria. Porque se eu deixo para orçar a marcenaria quando minha obra está acabando, entrou na última demão de pintura, vai instalar a luminária logo em seguida. Vou orçar a marcenaria. Você não vai receber em um mês. Não. É muito difícil. Pode ser que tenha empresa que vai te falar, não, vou te entregar em 20 dias. Pode ser que tenha empresa que vai fazer isso. Mas ele sabe lá no fundo que não vai, entende? Tem a dúvida. Hoje na minha empresa, o meu prazo de produção gira em torno de 20 a 25 dias úteis. Então eu falo para o meu cliente, ó, quando a gente der o start, em 20 a 25 dias, tá aqui. E eu falo isso para os alunos, seja muito claro. Porque o start tem algumas coisas que acontecem antes. Tem a medição no local, tem a compatibilização, que a compatibilização num projeto, numa construção, ela acontece lá no início, porque tem que compatibilizar o projeto estrutural com o projeto arquitetônico, de instalações. Tem que ter essa compatibilização. E o que é essa compatibilização? Quem não entende, né, ou quem nunca passou por essa experiência, é pegar todos os projetos que forem feitos, colocar em uma coisa só e olhar, isso aqui é funcional, é executável, esse cano aqui não vai atravessar um pilar que ele não deveria, aí vai ajustando. Na marcenaria é a mesma coisa, porque às vezes no projeto arquitetônico tem lá, essa parede tem 3,5 metros, só que na marcenaria você não trabalha com metro, você trabalha com milímetro. Então você vai medir lá, tem 3.492 milímetros. É essa medida que precisa. Não tem sobra, não tem falta. Não tem. Pessoal, o assunto aqui está sensacional. Eu estou com o professor de marcenaria Lucas Martins e a arquiteta Karen Graber, especialista na arquitetura e em design de interiores. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Seja muito bem-vindo a Elevare Acabamentos. E hoje nós vamos te apresentar o nosso showroom. Um showroom diferenciado, onde trabalhamos com as principais marcas de acabamento do mercado nacional e internacional, sendo Roca, Decortiles, Portinari, Castelato, Palimanã, ou seja, todos aqueles produtos que você quer ter na sua casa com exclusividade, você encontra aqui na Elevare. E antes de começar a nossa apresentação, eu te convido a tomar um café especial comigo. Você aceita o meu convite? Será um prazer te receber e tomar esse café com você e escolher os revestimentos da sua casa. Estamos de volta aqui com o Construark TV. Olha só, pessoal, pedi para vocês acompanharem que já está rolando as nossas visitas lá na obra do quadro Banheiro dos Sonhos. Dá uma conferida aí como é que tá por lá. Pessoal, olha só, eu estou aqui na frente da casa do ganhador do quadro Banheiro dos Sonhos. Vamos ver se ele está em casa. Vamos lá, acompanha aqui com a gente, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se ele está aqui, porque nós vamos fazer hoje a visita técnica, viu? Para a gente conhecer o banheiro e ver como é que a gente vai deixar esse banheiro maravilhoso. Ah, tá aqui. Você tava achando que era pegadinha, né, Daniel? Ó, realmente viemos honrar o compromisso do Construark TV para conhecer o seu banheiro. Estamos à disposição, fico muito feliz. Vamos lá, gente? Vamos lá conhecer o banheiro, que será o Banheiro dos Sonhos? Obrigado, Daniel, por nos receber. Imagina. Vamos lá, gente.
Pessoal, eu estava agora com o Daniel aqui, que é o proprietário da casa, que ganhou o banheiro dos sonhos, e eu também estou com o Renan. O Renan, entra pra cá, vamos conversar um pouquinho, que a gente precisa falar sobre esse banheiro. Deixa eu apresentar para vocês primeiro o Renan. O Renan é da RL Acabamentos, ele é especialista em acabamento de alto padrão, além de um parceiro aqui do Construarc TV, é um parceiro da Elevare também. E vamos o que a gente vai fazer aqui, né, irmão? Porque o desafio é nosso e tese seu, pessoal. Sim. É dele, tá? É nosso, brincadeira. O que você acha aqui? Bom, no primeiro momento, o que você acha que tem que fazer aqui? Aqui o primeiro momento é quebrar tudo, né? Arrancar tudo. Vai. Acho que a gente vai. Olha, gente, quem teria que estar aqui não é eu, era a nossa jornalista, a Bruna, porque ela falou em quebradeira, ela adora. É. Brincadeira, Bruna. Vamos lá. A ideia aqui é quebrar, tirar esse piso tudo, né? Certo. Perfeito. A janela ali, pelo que eu vi, era um pouco estreita. A gente precisa trocar ela. Se possível, colocar uma maior. Fazer um nicho ali também, né? Que aqui ainda não tem ainda. Nicho? Fala pro pessoal de casa melhor o que é esse nicho que você teve uma ideia aqui. Vamos entrar aqui. O que é o nicho, aqui, você acha? Fica legal. Aqui precisaria quebrar essa. Como ele falou que o box vai ser mais alto, né? Vou colocar dentro do teto, precisaria de uma janela para ter mais saída de ar aqui. Porque mais ventilação. Isso. Aí colocar um nicho aqui da largura da janela. O nicho é 10 centímetros recuado para dentro, para colocar todo esse espaço que está aqui de creme. A gente ganha esse espaço aí. Isso. Ganha o espaço daqui, ganha daqui essa boneteira. Tá. Tira essa boneteira, tira tudo, vai ficar tudo embutidinho. Aqui acho que bacana colocar um ralo linear também. Isso. Muda o encanamento aqui de lá. Muda o encanamento. Joga o ralo mais no canto para a queda ficar melhor. E o box, o Daniel tem o sonho da gente colocar até o teto. Acho que foi de encontro com aquilo que você falou da janela, poder aumentar, aí não precisaria nem de uma ventilação forçada. Não precisaria. Porque aumentaria aqui. O tamanho da janela vai ajudar bastante. Se muito bom. Tem, sim. O Daniel comentou também que ele gostaria de colocar aqui uma bacia de caixa acoplada, que é o sonho. Tá fácil aqui, né, até para mexer, não, até que se não tivesse, né, sim. Para puxar a parte hidráulica. Não tá tão difícil, porque aqui vai precisar tirar esse vaso, vedar o cano que tá descendo, que é esse encanamento aqui, e mudar só o encanamento aqui. Isso aí já é o... Porta nós vamos ter que mexer também, é isso? Eu acredito que sim. Mexer na porta. Aqui também no armário, essa parte do armarinho, não? Isso. Bancada. Vou colocar a bancada aqui, né? Tirar essa daí que é um pouco pequena. Tem espaço para colocar uma um pouco maior, né? Eu pensei até em acoplar a bacia na bancada, deixar algo bem confortável e robusto, né? Isso, dá para fazer uma bancada até aqui. Perfeito. E fazer um braço aqui, ó. Para caso quiser colocar papel higiênico, algumas coisas. Ô Renan, você sabe que você vai ter que trabalhar com o Belo lá desse Art House, porque aqui vai ter automação, tá? Então, a gente vai ter que pensar nisso, tá? A gente vai pensar nisso para ter automação. Se tiver de deixar algum ponto, precisa quebrar o forte. Nossa, né? Nem fale. Pessoal, em rápidas palavras, Renan, qual que é o seu sentimento poder participar do sonho de uma pessoa que ganhou um quadro do Banheiro do Sonho? Como que é pra você isso aí? Pra gente é gratificante, né? Primeiramente, quem não queria ganhar um banheiro, né? Até eu. Quem não queria ganhar? E o que a gente puder fazer o máximo pra ficar perfeito, a gente vai fazer. Nós vamos fazer como se fosse pra nós, né? Ainda mais sabendo que a pessoa vai ficar feliz de ter ganhado o banheiro, então... Pessoal, esse é o carinho dos apoiadores do Construarc, feito o Renan, que está aqui de coração para poder entregar sempre o melhor. Isso. Agora, eu acho que nós vamos começar com uma obra, né, irmão? Isso. Bora? Pra cima. E aí, já tá armado com treino, tudo aí? Já vai começar a medir tudo aí. Pessoal, voltaremos com mais informações do Banheiro dos Sonhos. Bom, Daniel, agora... é esperar você, sua esposa, a família, que eu terei um imenso prazer de receber vocês lá na Elevare, para escolher os revestimentos nesse primeiro momento. Depois vamos escolher os box, nós vamos escolher a iluminação, tem a parte de bancada para escolher. Vai ser muito legal, cada etapa com todo carinho para vocês aqui, viu, Daniel? Com certeza, vamos lá. Show de bola, gente! Estamos de volta aqui nos nossos estúdios, continuando a nossa entrevista com a Karen Graber da WK Arquitetura, arquiteta, e também o Lucas Martins, que é professor de marcenaria. Tema quente por aqui, pessoal. Muita informação bacana e você não pode perder o nosso programa, então assista, volta no começo, assista de novo, tá? Porque tá sensacional, você não pode perder, principalmente você que quer entender mais sobre marcenaria. Lucas, você falou sobre a questão da iluminação na marcenaria. Como é que é esse mundo aí da iluminação na marcenaria?
A iluminação, para mim, ela tem geralmente duas funções numa casa, né? Num apartamento, numa casa. Ela tem a função de iluminar ou ela tem a função de decorar. Então, você pode utilizar a marcenaria como uma alternativa para você direcionar a iluminação do ambiente. Então, por exemplo, se você tem uma sala, não necessariamente você precisa colocar a iluminação indireta da sala no teto. Você pode ter ali uma estante, um painel, algo que tenha uma iluminação indireta para fazer essa função. Então, hoje na marcenaria você tem algumas alternativas. Você tem a alternativa de acionar fita ou spot com interruptor normal, igual o interruptor que a gente usa em parede, ou você pode usar alguns sensores. Então, você tem sensor de abertura, você tem sensor de presença, né? Eu projetei uma vez para um cliente, até auxiliei um aluno meu, que ele projetou um roupeiro, e esse roupeiro ele tinha um sensor para que quando a porta direita do roupeiro abrisse, a luz acendia. E quando a porta esquerda abrisse, não acontecia nada. E aí quando a gente falou, eu falei isso numa sala com vários alunos, né? E eu dei essa sugestão para ele, eu falei, faz isso, coloca na direita e a esquerda você deixa sem. Aí ele, pô, mas aí vai ficar disfuncional. Aí eu falei, olha o seu projeto. O seu armário, o armário do seu cliente, ele está na frente da cama. Quando o esposo levantar de madrugada para poder beber água, ele pode acender só a luz da cabeceira e é o suficiente. Mas quando ele vai sair para trabalhar, se ele sai antes da mulher, ele vai abrir a porta para pegar a roupa dele, não vai? Se ele abrir a direita, acende a luz, acorda ela. Se ele abrir a esquerda, não. Então ele abre o armário, pega a roupa dele. Sensacional. E aí ele sai. Então, a gente fala que é um recurso da marcenaria, mas isso é uma facilidade do dia a dia. Essa é uma das alternativas, né? Como eu falei antes, você tem iluminação que integra com sistema de acionamento por voz. Alexa, aciona modo cinema. Apaga todas as luzes e acende a da marcenaria, que é indireta. Você consegue fazer isso hoje com uma simplicidade muito grande, né? Porque tem alguns recursos hoje que deixaram isso mais acessível, né? Até a temperatura da luz, né? Exatamente. De manhã a temperatura branca, né? À noite já a temperatura mais quente. Então, assim, a temperatura oscilando de 6.000 K, 3.000 K, 2.700. Ou a intensidade dela também, né? Então... Gente, olha o nível dessa conversa aqui, gente. Com a Karen e com o Lucas. Engraçado? Em um dos encontros que eu estava com os meus alunos, era uma mentoria, eles me perguntaram de iluminação. Lucas, estou projetando aqui uma penteadeira para minha cliente. Que iluminação eu uso? Eu pensei em usar spot. Só que o spot que ele queria usar era um spot de 5 watts, branco, luz branca. E ia posicionar de frente para a cliente. Eu falei para ele, se você colocar isso, a cliente não vai conseguir se maquiar. Porque é uma luz muito forte. E outra, é uma iluminação fria. Se a gente for falar de iluminação, é mais uns 2 episódios, que é muita coisa. Sim. Então, o que eu falei para ele? Você vai utilizar uma fita LED com um difusor na temperatura de cor. Você põe 2 fitas LED dentro do perfil. Uma branco frio e outra branco quente. Só que você vai pôr ele dimerizável, ou seja, você vai controlar a intensidade. Aí, mas para que isso? Falei, porque quando a sua cliente for se maquiar para um evento à noite, ela vai acionar a luz quente. Porque a iluminação à noite, ela é mais quente, é mais aconchegante. Então, a maquiagem dela não vai destoar. Se ela for fazer maquiagem para um evento de dia, ela usa luz fria. Por quê? Porque a luz fria ela é mais branca e a luz do sol ela tende a ser mais branca. Então, ela não vai destoar na maquiagem. Se ela for ali no finalzinho da tarde, usa luz neutra. Acende as 2, que ela vai ficar neutra a luz. Aí eles começaram a me zoar. Pô, agora é aula de maquiagem. Por quê? Porque a iluminação ela ajuda nisso também. Ô Lucas, para mim tudo que você está falando aí é um mundo doido. Que não é para você, né, cara? Não, que não é para você. Iluminação realmente é um detalhe que faz toda a diferença no projeto. Ô, Karen, como que é essa paixão da arquitetura, de poder realizar sonhos das pessoas, de trazer conforto, de trazer praticidade, que você consegue colocar isso nos seus projetos, nos seus dias a dias com seus clientes? Como que viver isso? É uma vivência única, porque cada cliente é único. Então, é uma experiência... Ser arquiteto, ser designer de interiores, né, é muito prazeroso, porque você lida com a vida das pessoas, o lar das pessoas, os sonhos, os objetivos. É um conjunto, né, de sensações ali que a gente vive, e realmente o pensar no próximo. Como esse cliente ele quer se sentir, quando a gente concebe a arquitetura,
as sensações, né, que a gente vai trazer para aquele ambiente. Então, realmente, é um prazer enorme, né? É único, né? Trabalhar na área, é muito gostoso. Ô, Karen, se você pudesse ver o brilho que está no seu olho quando você fala disso, é impressionante. Gente, olha, a gente vê paixão naquilo que você está envolvido, é ou não é? Naquilo que você faz com amor, com dedicação, que você um dia sonhou em ser. E prestar para as pessoas um trabalho desse é sensacional, não é verdade? Com certeza. Para você, Lucas, como que é ser um professor de marcenaria num mercado que está travado, onde falta profissional e mão de obra qualificada em todos os segmentos? Marcenaria, marmoraria, todos têm. E aí me aparece o Lucas Martins, que é professor de marcenaria. Como que você está encarando isso? Eu lido com diversos tipos de alunos ou clientes, né? Eu tenho aquela pessoa que quer aprender a marcenaria para ela distrair a mente, porque trabalho manual, trabalho com madeira, é cientificamente comprovado que é terapêutico. Então tem aquela pessoa que ele é um gerente, ele trabalha com TI, ele tem a profissão dele, mas ele quer no fim de semana dar aquela desestressada. Americano é muito assim, né? Muito. O faça você mesmo lá muito forte. É absurdo. Eu tenho esse tipo de aluno. Eu tenho aquele aluno que ele tem a profissão dele, mas está infeliz, né? Ou ele tem a profissão dele, mas ele não está satisfeito com quanto ele ganha, com a dinâmica de ver que é algo novo, que é uma nova profissão. Então aí ele começa. Aí esse tipo de aluno, eu tenho centenas de transformações. Eu tenho alunos que eram porteiros. Tem um aluno específico que ele era porteiro lá em Brasília, recebia um salário mínimo. E aí ele viu no treinamento a possibilidade de ele ter uma nova profissão, né? Em questão de um ano ele já estava tirando 6, 7 salários mínimos aí no mês. Eu tenho um outro que ele era Uber. E ele, na pandemia, ele falava que ele se sentiu um motoqueiro fantasma, porque estava todo mundo em casa e ele fazendo entrega de remédio e tal, trabalhava 12, 14, 16 horas por dia para tirar lá o seu salário mínimo, às vezes 2, quando dava muito bem. E hoje ele tem uma empresa de móveis planejados consolidada, com alguns funcionários. Então eu tenho esses exemplos de transformação. Que case, hein? E eu tenho também aquelas pessoas que começaram na marcenaria, só que acharam que marcenaria era só fazer móvel. E aí não entende da parte de gestão, não entende da parte de orçamento. Esse que você comentou que às vezes encontrei um orçamento de 20 mil e o outro me cobrou 50. Por que esse cobrou 20? Às vezes ele não sabe formar preço. Às vezes ele não sabe fazer a composição de preço e ele trabalha ali no giro só. Ele não tem lucro no negócio dele, ele só gira. Então tem essas pessoas que geralmente são pequenos empresários. Estou batendo cabeça aqui na marcenaria. Eu tenho também cliente que ele já tem a marcenaria consolidada, mas às vezes tem dificuldade de captação. Ele se acostumou, se acomodou só com as indicações, que são muito boas, são os clientes mais qualificados que tem, mas só dependia daquilo. E como a concorrência ela aumentou, você precisa, hoje a internet está aí, né? Quem está assistindo esse programa, a gravação dele é pela internet. Então você precisa saber utilizar as redes sociais para poder atrair cliente. Então muitas vezes eu ajudo os empresários com isso também, ou com a parte de gestão, implementar processo. Então tem desde a pessoa que quer começar até aquele que já está consolidado. É uma realização muito grande porque você percebe que, poxa, trouxe um resultado benéfico para aquela pessoa. A verdade é que você transforma a vida das pessoas através da marcenaria, né, Lucas? É muito interessante isso. Ô, Karen, se você pudesse nos dar uma dica para as pessoas de casa, valiosa, para quem está pensando não, tem necessidade de fazer um orçamento de marcenaria e que deseja ter uma casa com móveis planejados com qualidade, com um produto com equilíbrio de custo. Tem uma dica assim que da arquiteta Karen valiosa? Faça um projeto caminhar junto com a arquitetura. É sensacional. Primordial. Assim, se você se planejar, esse projeto ele caminhar com a arquitetura, eu estou dizendo que ele está caminhando além da arquitetura, ele está caminhando com elétrica, com hidráulica. Então, não é para dar erro. Chances mínimas, né? E aí, principalmente, já ir conhecendo os fornecedores da marcenaria e entendendo as diferenças técnicas, porque aí é onde mora o perigo da história. Porque as pessoas compram pelo preço
na reta final. E aí acaba, né, não entendendo essa parte técnica das diferenças, e aí é a durabilidade do móvel. É onde moram os detalhes ali que vai ter a decepção final. Então, ter esse tempo... Que não era para ter a decepção, que não era para né? ter. E procurar também, eu vejo que procurar referência, né? Acabei de falar sobre rede social, que é uma excelente ferramenta, só que você vê um trabalho de marcenaria no Instagram é diferente do que você conversar com a pessoa. Olha, Sim. como foi a experiência? Porque, recebeu o móvel, mas e a experiência disso tudo? Como é que a empresa que veio entregar marcenaria cuidou da minha casa? Ela protegeu o chão, protegeu a minha bancada? Né? São detalhes, proteger a quina, sabe? E aí, essa questão do não vai pelo preço, né? Não vá só pelo mais barato, eu dou um conselho para os meus alunos, mentorado para os meus clientes. Se o cliente ele chegou na parte da marcenaria, o orçamento apertou, se ele tem um projeto, prioriza o que é mais importante daquele projeto para ele ter ali, faça por etapas, mas faça seguindo o projeto, porque quando ficar pronto lá na frente, você tem a obra final do jeito que foi projetado e do jeito que você sonhou. Sim. Porque às vezes o cliente ele fala, eu vou fazer algo mais simples aqui agora e depois eu faço o que eu quero. Tem o risco de você não fazer o que quer. Se é um homem, né, casado, sua esposa vai ficar infeliz, ela vai ficar reclamando com você e você vai ter um momento ali desgastante, porque quando você for fazer do jeito que você quer, você já investiu uma vez, sim, geralmente não reaproveita e aí você vai ter que investir de novo, entende? Então é o que eu falo para os clientes, chegou no final ali, vai fazer a marcenaria, o orçamento apertou, segue o projeto e faça por etapa. Geralmente faz as áreas funcionais, né? Faz cozinha, faz closet, e depois vai fazendo o restante. Gostou da dica aí de casa? Você aí de casa está gostando das dicas aqui? Do Lucas, da Karen. Olha só, gente, o nosso bate-papo aqui poderia durar horas aqui, mas o nosso programa está chegando no final. E eu gostaria muito de agradecer a Karen, ao Lucas, por compartilhar tantas informações importantes e conteúdos relevantes para as pessoas de casa, para os profissionais que também atuam no segmento da construção e da decoração. E muito grato, Karen, pela presença, Lucas, também. Obrigada, Roger, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, espero que tenha ajudado nessa conversa. Eu gostei bastante, não vi o tempo passar. Ficaria aqui, é algo que a gente vive no dia a dia, né? Gosta de fazer, então eu ficaria aqui mais horas e horas, mas espero que o que a gente conseguiu conversar aqui tenha ajudado o pessoal. Muito bom. Ô Karen, deixa a sua rede social para que as pessoas de casa conheçam mais a Karen Graber, do trabalho que você faz. Eu tenho a honra de conhecer a Karen há alguns anos, então... Bom, por favor. Meu trabalho está todo no Instagram, a arquiteta Karen Graber. Estamos aqui em Indaiatuba já há 13 anos no escritório, construindo sonhos, projetos de alto padrão. Então, é isso. Obrigada. Muito bom. Lucas, deixa a sua rede social para que as pessoas conheçam mais do professor de marcenaria Lucas Martins. Tá, vocês procurem por A Nova Marcenaria, né, uma nova forma de você pensar e aprender marcenaria, atrelando ali tecnologia nisso. No nosso Instagram tem várias dicas, né, práticas ali, eu gosto sempre de mostrar o dia a dia. E você que tem interesse em aprender com a gente, né, aprender marcenaria, seja para fazer seus móveis ou se profissionalizar, lá no link da bio tem o link para você acessar os cursos. Posso liberar até um cupom de desconto pro pessoal aqui? Com certeza. Como a gente está aqui em Indaiatuba... A produção sorriu. A produção sorriu, né? A produção sorriu, Na pode deixar, Lucas. Na hora que você for finalizar ali a inscrição do treinamento, escreve Indaiatuba no campo de cupom que vai liberar um desconto para você. Os cursos hoje são na modalidade online, mas já estamos com planos de fazer isso também presencial. Ô, Lucas, você podia mudar esse nome do cupom de desconto aí, em vez de você colocar Indaiatuba, coloca Construarc, pô. Construarc? Construarc Pode TV? escrever Construarc, quando você estiver assistindo, já vai ter alterado. Aí você já vai saber que é um telespectador aqui do programa. Exatamente, muito bem. Muito obrigado. Pessoal de casa, encerramos o nosso programa por aqui. Nosso assunto foi marcenaria. Muitas dicas importantes por profissionais capacitados e especialistas nesse assunto. Você gostaria de participar aqui do Construarc TV? Então entre em contato com a nossa produção através do nosso Instagram no direct, está aparecendo aqui, ó.
e a nossa produção vai falar com você. Maravilha? Até o próximo episódio do Construarc TV e nós ficamos por aqui. Tchau!